Olá, pessoal, tudo bem? Eu acho que já estamos ao vivo aqui. Deixa eu só abrir o documento rapidinho. Acho que agora sim. Tudo bem, pessoal? Muito bom dia a todos e a todas. Vocês que estão aí nos acompanhando pela página do YouTube, página do CDS no YouTube, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o João, meu nome é João Tasso, professor da Universidade de Brasília. Integro a equipe de coordenação do laboratório, do nosso querido Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade, o LETS, junto com os professores Davi Bolsas, Yara Nascimento e Yara Brasileiro e Elimar Nascimento. E é com grande alegria, com imensa alegria, que o LETS dá início à nossa terceira live de 2023. E, de repente, para você que ainda não conhece o LETS, não tem ideia do que é o nosso laboratório, o LETS ele é uma rede interdisciplinar de pesquisadores, vem desenvolvendo estudos, projetos, ações diversas no campo da sustentabilidade e do turismo. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o LETS, quiser entender um pouco mais sobre as pesquisas que já foram realizadas, as publicações e todos os debates que envolvem o campo, né, da sustentabilidade do turismo, a gente pede para vocês acessarem o nosso blog. O endereço do blog é lets, L-E-T-S, tá? lets.etc.br. Ou também nos seguir pelo Instagram. O Instagram também atualiza todas as nossas publicações, divulga um pouco das nossas próximas lives e tudo mais. O endereço do Instagram é @lets.unb. Então, hoje o nosso encontro, né, vai ser também muito especial. A gente vai ter a presença de uma pesquisadora com notório conhecimento no campo de investigação do turismo e desenvolvimento comunitário. Esse que também foi, assim como outros temas passados, bastante solicitado nas nossas redes do LETS, né, pedidos para esse tema de desenvolvimento comunitário, fortalecimento comunitário e turismo ser abordado. Então, nós vamos hoje abordar, e nós teremos a oportunidade hoje de abrir um espaço de diálogo com a pesquisadora, a doutora Bruna Fava, a quem já agradeço de antemão pelo convite em compor a nossa live. Apresentar bem brevemente, para não perder muito tempo de fala da Bruna. A Bruna ela possui graduação em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, mestrado e doutorado em Estudos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal do Mato Grosso, teve um período de doutoramento de sanduíche na Universidade da Beira Interior de Portugal, e atualmente ela atua como consultora em turismo pela empresa Bruna Fava Consultoria, além de ser, obviamente, a nossa mais recente membro aqui do nosso laboratório do LETS. Para fechar a apresentação da Bruna, gostaria de reforçar, e inclusive já tem o link aí no chat do YouTube, para quem está acompanhando, o link para acesso gratuito ao livro Turismo de Resistência, Fortalecimento Comunitário e Exercício de Liberdade, pela editora Paruna. Nossa, eu falei gratuito, mas não tenho certeza. Depois a gente confirma. Bruna, depois confirma comigo se eu falei bobagem aqui, tá? Então, por favor, acessem o livro, tá? Pelo link que já está postado no chat do YouTube. E na função de mediadora aqui da nossa live, nós teremos o nosso líder maior aqui, o fundador do LETS, o nosso querido professor doutor Elimar Nascimento, que logo em seguida vai apresentar os detalhes de como que vai se dar o momento de exposição da Bruna e logo em seguida as perguntas. Então, temos certeza que será super enriquecedora essa discussão, as reflexões, e para não perder um segundo mais, eu passo a palavra para o professor doutor Elimar Nascimento. Por favor, professor. Muito obrigado, João. Bom dia a todas e todos. Líder maior não sou, não, mas mais velho, com certeza, né? Maior mesmo é o Davi, o Davi, o João Paulo, etc. Antes de começar a passar a palavra a Bruna, eu só quero dar um detalhezinho. Bruna foi minha aluna especial e quase me orientando,
Mas depois que eu li a tese dela, eu disse, pô, ainda bem que ela não foi me orientando, porque ela jamais teria feito uma tese tão bonita comigo, porque eu não tinha conhecimento suficiente para poder orientá-la na trajetória que ela fez. E aí teve duas coincidências interessantes, Bruna, lendo sua dissertação, sua tese, seu livro, que eu ainda não terminei, estou quase no finzinho. Primeiro é porque você trabalha com o protagonista central, é um quilombo. E eu acabo de publicar um artigo comentando Joelson Ferreira e Nego Batista sobre a concepção de resistência dos quilombos. E aí, inclusive, vou lhe mandar depois o artigo para a sua crítica. Antes de publicar, eu quero ter a sua opinião. E, em segundo lugar, na sua tese, o protagonismo central é das mulheres. E há um mês e meio atrás, eu publiquei uma homenagem a Alain Touraine, comentando o livro dele que se chama O Mundo de Mulheres. Né? E no artigo eu faço um pouco o contraponto entre as mulheres que adentram a modernidade para modificá-la, né? E alguns quilombolas que preferem ficar na periferia, criando sua soberania de recursos hídricos, de energia, de alimento, etc. E tal. Então, foi uma coincidência maravilhosa e fiquei encantado com o seu texto. É envolvente, o sujeito começa, parece um romance, vai embora, entendeu? Não para de ler. Eu ontem dormi mais de meia-noite lendo o seu trabalho. Bom, depois dessas besteiras todas, a palavra é sua, por favor. Assim, lembrando, como o João nos disse, que após a fala da Bruna, nós vamos abrir a pergunta para todas as pessoas que estão no Zoom e que estão no YouTube, que podem fazer a pergunta por escrito, e aí, dependendo da quantidade, a gente divide em pequenos blocos. Bruna, por favor. Bom dia a todos, todes. É um prazer estar aqui hoje, sendo tão bem recebida por esse grupo que eu já admirava e agora tenho a honra de fazer parte. Professor Elimar, gratidão eterna a você por todo incentivo, por te conhecer em Brasília. Desde a primeira vez que falei com o Elimar por e-mail, eu já tive essa hospitalidade linda. E que legal que estamos em sintonia também, professor, em estudos, em epistemologia, fico muito feliz. E muito feliz de saber que você está lendo a tese e que seja importante metodologia aí para outros trabalhos que a gente venha desenvolver juntos, que eu acredito nisso. E muito feliz mesmo pelo convite, João, professor Elimar, por estar aqui hoje falando de turismo de resistência, uma provocação aí a gente pensar o etnoturismo, o modelo de gestão de turismo de base comunitária, né, tão importante para um momento contemporâneo, né, de turismo e, enfim, e político e de ações rumo a uma nova construção acadêmica, né, mais inclusiva, menos hegemônica. Então, meu livro fala um pouco sobre isso. E aí vai ser um prazer compartilhar com vocês. Posso já aqui compartilhar a apresentação? Como é? Pode sim, Bruna, pode compartilhar e eu já te falo se estiver tudo ok, tá? Tá joia. Vocês estão vendo a minha tela? Tá perfeito, tá em tela inteira, tá perfeito, é isso aí. Bom, então vamos começar. É um prazer também conhecer os colegas do LETS, já vi aqui afinidades e da colega Letícia, que é daqui da minha terra, Cuiabá, Mato Grosso, outros colegas que estão aí em Portugal, a Dani que está aí, onde Portugal me recebeu, como o João falou, tão bem na época do doutorado de sanduíche. Enfim, muito prazeroso estar aqui hoje, gente. E já bebi muito da fonte do LETS. Vou até comentar aqui na minha apresentação sobre uma das lives de vocês, essencial para o meu processo, para a construção do meu capítulo 1 aí. E vamos lá, então. Então, o livro, né, é fruto dessa tese de doutorado, 4 anos e meio em estudos de cultura contemporânea, turismo de resistência, fortalecimento comunitário e exercício de liberdade,
na comunidade Mutuca, território Mata Cavalo e Mato Grosso. Eu sou cuiabana, como vocês viram aí pela fala do João, eu também sou cidadã do mundo aí, né? Já fiz faculdade em Santa Catarina, voltei para Cuiabá, fiz o mestrado e o doutorado aqui, e fui fazer a minha primeira experiência docente na Unemate, Nova Chavantina, onde tive um contato com as etnias indígenas chavantes do entorno da Unemate. Então, foi muito importante para o segundo passo, que foi o processo de doutoramento, e a escolha efetiva de fazer em estudos de cultura contemporânea, aprofundar no turismo cultural. E aí, quando voltei a Cuiabá para dar aula no Instituto Federal, mais 2 anos aqui de Cuiabá, eu também tive a oportunidade de trabalhar como coordenadora de qualificação e estruturação do turismo na Secretaria Estadual de Turismo aqui de Mato Grosso, adjunta, né, da SEDEC, de Desenvolvimento Econômico. E esse foi o momento mais relevante, eu digo, até para o processo de doutoramento, pelo fato de estar em contato com as comunidades quilombolas do estado. Nós temos mais de 120 comunidades quilombolas aqui no estado de Mato Grosso, mais de 43 etnias indígenas, somos o 3º estado brasileiro com mais etnias indígenas, fora a nossa extensão fluvial, né, do Rio Cuiabá, que tem os ribeirinhos, e do Mato Grosso como um todo. Então, a gente é muito rico em termos de comunidades e povos originários nesse estado. E eu já venho trabalhando com etnoturismo, turismo de base local, turismo de base comunitária, desde a época da graduação, quando fiz o TCC lá com a professora Doris Huschmann, minha querida orientadora da Univale, que eu fiz um processo de estágio em consultoria na empresa da Doris Huschmann, em São Paulo, uma das precursoras aí do turismo sustentável, né, no Brasil, e que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela com os quilombos do Vale do Ribeira, em uma capacitação turística. E aí, continuei os estudos do mestrado com Vila Bela da Santíssima Trindade, quilombo urbano aqui, nossa primeira capital mato-grossense. E, no doutorado, fiz esse processo com comunidade, território, Mata Cavalo, né, a Mutuca. E estou fazendo todo esse processo da trajetória profissional para dizer como eu encontrei a comunidade Mutuca. Então, na manifestação de interesse dessa comunidade de Mata Cavalo com a Secretaria de Turismo, a gente começou um processo de formatação de produtos culturais no estado. E essa comunidade foi uma das que procuraram nossa secretaria para isso. E foi um encontro inicial de coordenadora, na época, de qualificação e estruturação do turismo, que se tornou uma parceria de pesquisa. Hoje a Laura, inclusive, a Laura Ferreira da Silva, é minha parceira de pesquisa, ela é mestre em estudos de cultura contemporânea também, é a líder comunitária da comunidade Mutuca. Então, essa trajetória e essa cooperação surgiu dessas várias trocas profissionais, afetivas e nessa vida acadêmica, tá? Hoje eu estou como consultora no meu primeiro ano de empresa de Bruna Fava Consultoria, já com 10 projetos aí em planos de visitação em terra indígena, também planos municipais de turismo, tanto em Rondônia como Mato Grosso. Então, está sendo uma trajetória bastante fruto desse processo todo, acadêmico e profissional. Vamos começar, então, né? Eu trago aqui essa poesia de Silviane Ramos, que é parceira da comunidade Mutuca, porque essa poesia está contida num livro que foi publicado em 2020, que é Mãos Benditas de Justina. Dona Justina é mestre de cultura da Mutuca. E eu acredito que essa poesia, arte de estudo, né, da realidade, materializa a comunidade Mutuca e o seu perfil hospitaleiro, aberto para o turismo. Tá? Então, eu vou ler rapidinho aqui para a gente. Dos tempos de Justina: corta, rala, soca, mistura e frita. Receitas várias na memória, registro de tudo lá. Embaixo da cabeça que o lenço cobre, ori sagrado. Mãe grande, avó,
prima, irmã, tia, companheira, rezadeira, cozinheira, de mão cheia. Que delícia o seu tempero. Na cozinha tem altar, e é altar seu. Lá está ela, Justina mulher, mexendo a panela em seu ritual de alquimia de amor. Ao som do pilão, da banha estalar, do fogão de lenha, ela prepara o feijão e a farofa de banana. Sabe a Justina, faz a comida render. Tem sempre um prato de comida a oferecer a quem lá chegar. Barracão cheio, dia de festa. É festa da banana. Por aqui já é tradição. As mãos de Justina que quase falam do alimento, bens a panela. Ai, tá difícil de ler aqui, tá em cima. Enfim, multiplica Benedito Santo, que é para fartura nós sempre ter, com seu sorriso cativante e seu segue servindo a comida e alimento com a experiência de vida. És mestre, Justina. Ficou um pouco de ler aqui na minha apresentação, desculpa, gente. Mas, basicamente, é essa materialização da cultura através da ancestralidade, através das mãos matriarcais da comunidade mutuca. Esse perfil que até o Elimar trouxe, né, no início da fala, de uma característica muito matriarcal comunitária, um pouco subversiva nesse mundo contemporâneo, né? É muito importante da mutuca, haja vista que as mulheres tomam decisões e escolhas como líderes comunitárias. E teve um momento que foi muito interessante nessa minha imersão junto à comunidade mutuca, em que uma das quilombolas falou bem assim: aqui, Bruna, quando as galinhas piam, os galos abaixam a crista. E isso foi muito marcante nesse perfil feminista, nesse perfil matriarcal, de uma cultura matriarcal de poucas ainda, né, nesse nosso mundo contemporâneo. E aqui, gente, essa frase, né, tem sempre um prato de comida a oferecer a quem lá chegar, mostra essa hospitalidade, né? A comunidade é aberta à recepção de turistas, né? E também de visitantes que passam ali com uma estratégia de ir para o Pantanal, que é um destino consolidado, né, o Pantanal mato-grossense, mas como é um caminho próximo, acabam parando por ali para comprar artesanato, vem lá essa comunidade quilombola na placa na frente e acabam entrando. Então, é uma comunidade com potencial turístico gigantesco, né, pela cultura muito rica, pelas pessoas, de uma resistência e de uma força comunitária expressiva. Eu não estou conseguindo passar para frente o slide. Ah, tá, peraí, só um momento. Agora foi. Bom, o Quilombo Mutuca, gente, só para a gente contextualizar, ele fica aqui na próxima a Cuiabá, 40 minutos, nas proximidades de Nossa Senhora do Livramento, uma cidade aqui próxima. E como eu expus, nosso encontro ocorreu com a Laura da Silva, a líder comunitária, e em 2017, através da Secretaria de Turismo, a comunidade mutuca apresenta 120 famílias e já recebe visitas com escolas, universidades e outros turistas que estão nesse caminho para o Pantanal ou para a própria comunidade, e em eventos extraordinários, como a Festa da Banana, a Festa de São Benedito, que são festas que já têm a tradição anual de receber turistas. Geralmente são festas que têm a graça da comida gratuita, né, que é algo bastante expressivo na cultura quilombola, mas também vende produtos artesanais. A comunidade mutuca, na época da Festa da Banana, vende essas bonequinhas negras, né, que são a representação identitária da comunidade. Então, elas estão aqui na tela, apresentam o cururu e o siriri, que são manifestações próprias mato-grossenses, né? Aqui está uma representação do siriri, que usam instrumentos como mocho, ganzá, instrumentos muito próprios da nossa cultura mato-grossense. Aqui é o almoço com componentes da banana sendo servidos, e os derivados da banana e outros ingredientes que compõem esses produtos sendo comercializados na festa da banana, tá? Gente, o propósito de investigação que a gente mantém no livro é defender o turismo de resistência
como uma ação contracolonial, alternativa de renda e fortalecimento cultural na comunidade quilombola Mutuca. Então, é uma ação efetiva, né, de contracolonialidade, através de um turismo de resistência. Outros propósitos de investigação: desenvolver um discurso crítico sobre o turismo e o neocolonialismo. Então, através das várias visitas e análises das metodologias que a gente estava aplicando, a gente percebeu a necessidade de trazer aí esse discurso crítico do turismo e do neocolonialismo. Não tem como falar do turismo contemporâneo sem falar de um novo processo de colonização, né, que a gente é imerso. E, então, o primeiro capítulo vai tratar também disso. Também foi contextualizado, e um dos objetivos, né, de investigação é contextualizar os quilombos do Brasil, mata-cavalo nas versões de dentro do quilombo e de fora do quilombo, né? Então, a gente sabe que a versão da comunidade é muito potente, pois traz uma história própria dos que viveram, né? Então, a gente tem anciões de 100 e poucos anos na comunidade Mutuca que deram a relevância de sua fala, de sua memória oral nas entrevistas, então foi um processo muito importante. Também foi realizado um levantamento documental do processo de reconhecimento e titulação das terras de mata-cavalo. Então, foi um processo bastante moroso, complexo e difícil, esse de ir atrás desses documentos no INCRA, no Ministério Público, e encontrar detalhes do processo de reconhecimento do território do mata-cavalo, né? E também do processo de titulação, que ainda está em processo. E também foi propósito de investigação entender quais foram os componentes culturais escolhidos, né, para o turismo, como atrativos, né? Então, existiu esse momento de escolha, através do protagonismo social, dos atrativos turísticos a serem apresentados, tá? Para o turismo de resistência. E o Baqueté Sensorial. O Baqueté Sensorial é um projeto muito bonito dentro do processo de tese de outro grande projeto da professora Dolores Galindo, que é minha orientadora nesse processo, né, da tese, e acompanhou todo o processo. Agradeço muito, inclusive, a dedicação e entrega da professora Dolores também nesse projeto. E o Baqueté Sensorial nada mais é do que um projeto de extensão dos projetos da psicologia da professora Dolores e também do processo de tese, em que existiu pesquisadoras e 2 membros da própria comunidade Mutuca. E aí, gente, aqui eu trago, para não dar tanto spoiler, né, os capítulos no geral do livro. São 7 capítulos, né, e que são fidedignos à estrutura da tese, com algumas modificações para ficar em formato de livro, mas, basicamente, é a tese representada e escrita nesse livro, com o plus dos anexos, que são muito potentes, e apêndices, que tem a fala das comunidades, os cadernos desenvolvidos pela comunidade. Então, muito potente os anexos, é uma escrita também interessante, que eu sugiro uma imersão específica para eles. Aqui na introdução, só para dar um aparato geral, eu trouxe uma política feminista que essa tese se insere, né, antirracista, e que aborda a supremacia branca e o privilégio branco. Até para trazer um pouco do meu percurso enquanto pesquisadora, nesse projeto de desconstrução de uma mulher, né, que se transforma numa militante muito mais potente depois dessa imersão, né, e entende o seu lugar na militância antirracista, né, num Brasil tão miscigenado como é o nosso, tão rico culturalmente. Então, essa introdução traz um pouco desse processo e, é claro, envolvida por bibliografias essenciais, como de Jamila Ribeiro, né, parceiras aí de estudo nessa militância,
e da militância, né? Então, Djamila Ribeiro, Bell Hooks, principalmente nos conhecimentos aí da supremacia branca, privilégio branco. Fora Abdias Nascimento, Silvia Almeida, Nego Bispo, né? Diversos autores aí que me acompanharam, e foi um processo de decolonial também, esse processo de escrita e de estudo e de leitura, né? Que comecei com essas mulheres fortes e fui adentrando nessas bibliografias. E aí, o primeiro capítulo é onde a gente traz o turismo de resistência, que foi algo construído de forma coletiva, com o olhar comunitário, uma decisão comunitária, uma ideia comunitária, né, desse tema, turismo de resistência, e a gente vai explicar um pouco sobre isso. O segundo capítulo é o Quilombo Contemporâneo, Transcendência, Resistência e Potência Cultural. Aqui a ideia é trazer o conceito de quilombo, a trajetória dos quilombos no nosso contexto, mas principalmente trazer a visão de Beatriz Nascimento e Nego Bispo do quilombo como transcendência, não como um espaço territorial, né, geográfico apenas. O quilombo como um reduto territorial, espacial, mas sim como um modo de estar no mundo, o que é muito bonito, o que é muito contemporâneo e abrange o conceito de quilombo em outras esferas, né? Então, quilombo pode ser um black power, pode ser uma posição política, pode ser uma autoestima colocada numa manifestação cultural. Então, a Beatriz Nascimento fala disso de uma forma muito bonita, né? Quilombo pode ser uma forma de estar no mundo, né? É a própria resistência. E não apenas, e não diminuindo, né, a potência do quilombo territorial, mas vai muito além, transcende essa lógica, né? E é muito importante trazer isso nesse segundo capítulo. O terceiro capítulo traz as transformações na concepção de quilombo, a história desde fora do quilombo. Então, aqui, a gente faz um aparato, eu faço uma imersão muito intensa nas bibliografias que tratam o território Mata-Cavalo, de pesquisadores e pesquisadoras que não necessariamente são do quilombo. Então, aqui são histórias desde fora do quilombo. Então, qual é a versão da história, da historicidade da comunidade de fora do contexto comunitário? Então, é onde a gente traz todas as bibliografias, as duas versões sobre o surgimento da comunidade. Há pesquisadores que digam que a comunidade foi doada, né, um território doado por Ana Tavares, e há quem diga que o território foi comprado por Vicente Ferreira Mendes, um negro livre que fundou a própria comunidade através do seu processo emancipatório aí, e um processo único de um negro livre comprando sua terra, né, de um ex-escravizado. Então, essa compilação aí de várias bibliografias que falam de fora do quilombo estão nesse capítulo. O quarto capítulo é sobre o quilombo Mutuca, na contemporaneidade, essa perspectiva do quilombo contemporâneo, né, detalhado nesse capítulo. O quinto capítulo, um capítulo muito relevante para todo o livro, para o processo, para entender essa lógica de turismo de resistência, que é o dos procedimentos metodológicos. Tiveram alguns procedimentos metodológicos, os principais são a análise da história oral e a cartografia social. A análise da história oral foi através dos discursos de anciões que viveram a época da escravização, até o processo de irem para a comunidade mutuca, se estabelecerem nessa comunidade, né? Então, são de quilombolas da comunidade mesmo, e tanto manifestando seus processos de cura, os remédios, ervas, plantas medicinais dessas mulheres, e da plantação, né, de colheita coletiva e plantação coletiva. Então, é um processo de relato da memória oral mesmo, contada por essas pessoas, além de cartografia social, que é uma metodologia em que se faz um mapeamento, né, das escolhas e decisões comunitárias. Então, do que eles querem expor para um turismo que venha a se consolidar, que venha a surgir
e frutificar, né, de uma forma mais planejada na comunidade. Então, a cartografia social foram momentos em que a gente foi à comunidade, através do protagonismo social, expôs suas escolhas e decisões comunitárias para o turismo, dos atrativos a serem utilizados para atividade turística, e são as duas metodologias principais. O caderno para histórias contadas desde dentro do Quilombo é onde essa historicidade foi detalhada, né? É realmente um caderno que a gente faz todo o contraponto de uma conversa. Esse dia dessa confecção desse caderno foi na época da pandemia, em que foi online, né, uma reunião online, em que a gente traz esse caderno desde fora. Existiam, então, 2 cadernos. Esse desde fora, que eu faço todo esse mapeamento, levo para a comunidade, leio parágrafo por parágrafo para esses anciões, e eles discutem se aquilo é verídico ou não, se aquilo procede ou não, e colocam seus contrapontos, tanto do que é verdade como do que não é. E esse caderno foi transformado nesses relatos de história desde dentro do Quilombo. Então, é um processo muito bonito em que a gente ouve detalhes sobre ano, que eles falam, esse ano não é esse ano, é um outro ano, a história é assim, não é dessa forma como foi contada. Há um parêntese aqui que é muito relevante, ressaltar que existiram tais membros sociais relevantes que não estão expostos. Enfim, é um processo muito potente de construção da historicidade através da memória oral. E aí, o 7º capítulo é o Bacté Sensorial, a experiência cultural no Cerrado Mato Grossense, em que é a materialização aí do turismo de resistência, pelo fato do Bacté Sensorial surgir da Sexta Quilombola. Então, a comunidade, nesse processo, fez várias ações, e aí surgiu a ideia de uma Sexta Quilombola, através de uma live que a gente teve com a Carola, uma pesquisadora da USP que trabalha em instalações artísticas com olfato. Surgiu a ideia de, por que não, utilizar as águas de feira, as águas de cheiro e de descarrego, que eram citadas pela comunidade como um uso de cura, de prática de cura e de estabelecer a paz no Quilombo, né, que é uma prática ancestral. Por que não transformar isso num produto efetivamente? Construir, né, um projeto que faça essas águas de cheiro, que são uma prática cotidiana da comunidade, em um produto para ser exposto para turistas, visitantes ou para quem queira comprar como artesanato. Então, foi confeccionado 100 águas de cheiro, 50 de cheiro e 50 águas de descarrego, que são essas daqui, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, e que eu vou falar mais adiante, e que foi um projeto de extensão muito bonito. As águas de cheiro são feitas para se perfumarem, eram umas águas que eram produzidas nos momentos de paz do Quilombo, em que as escravizadas lá na senzala, né, as ancestrais dessas mulheres, usavam para se perfumar e para um processo criativo, né? Então, era um momento de paz. Então, é muito interessante isso, que a gente pode fazer até uma relação com o que Beatriz Nascimento traz, né? Que o Quilombo não é só momento de luta e de tensão e de estar pronto para a guerra, mas também momento de paz, de criatividade. Quilombo é força positiva, né? E isso tudo é representado nas águas de saberes da Butuca, tá? A água de descarrego, também parte do processo, ela é já com o objetivo de proteção, né, contra mal-olhado. Então, é algo que a comunidade já produz, e é muito bonito o processo, como elas nos contam e rememoram isso, né, através da memória oral. Então, aqui mostra toda a potência das mulheres do Quilombo, da ancestralidade e dessa força feminina no Quilombo. E aí, sim, as considerações finais. É uma tese extensa e que ainda, depois de tudo isso, ainda tem os apêndices e os anexos, que são própria fala, né? Vocês vão sentir quem são os membros dessa comunidade tão bonita e que merece uma leitura muito especial. Então, são 400 páginas e pouco, mas que valem a pena. Eu fiz questão de deixar tudo, ipsilitris,
como eles falaram, cada cadência na transcrição, porque é isso que diz de uma inteireza comunitária nessa tese. Então, basicamente, como que surge, né? Que é o sumário do livro, né? Como que surge esse nome, resistência? A gente fez uma ação de cartografia social, eu, na época, quando estava como coordenadora da Secretaria de Turismo, de cartografia social, para mapear mesmo quais eram as escolhas e decisões comunitárias para o turismo. Nisso, nós fizemos uma divisão de 6 grupos, eu e a pesquisadora Luciana Viegas, que inclusive é minha parceira de trabalho em alguns artigos. E a gente dividiu em 6 grupos, e cada um tinha que escolher o que representava um nome, né? Para o grupo que representava, que os representava enquanto manifestação cultural, que eles queriam expor para o turismo. E aí tiveram várias escolhas, como gastronomia quilombola, carne com banana verde, tinha um grupo que chamava carne com banana verde, o outro chamava saberes quilombolas, o outro chamava Siriri, aqui tem até uma outra, aqui tem o grupo Siriri nessa última foto aqui, né? Grupo Siriri. E aí, para nossa surpresa, existia um grupo, a gente já sabia dessa característica de resistência pelos estudos e pela convivência, né? Mas aí existia um grupo chamado Grupo Resistência. E a gente perguntou, mas resistência é algo que vocês querem expor para o turista? A gente achou até que talvez não tinha ficado entendido. E eles rebateram, falaram, sim, resistência é um atrativo cultural que a gente quer expor. Toda a nossa historicidade, nós resistimos aqui em processos identitários que só existem aqui e que resistem com o passar do tempo. Então, é aí que surge o termo resistência, identificado e escolhido pela comunidade mutuca, né? E aí, em conversa com a professora Dolores, em conversas com as mulheres da comunidade, Laura, Dona Justina, e os membros comunitários sobre turismo de resistência, surge esse termo. Então, aqui nessa dinâmica que surge também a necessidade da gente contextualizar o neocolonialismo. A gente pede nessa dinâmica que eles falem os aspectos positivos e negativos do turismo que traria para a comunidade. E aí eles trazem vários aspectos negativos que precisam ser elencados e foram repetidos, né, nos outros grupos, e que traz uma característica de um turismo que é imposto, que não aceita escolhas e decisões comunitárias, e que é fruto de uma nova forma, né, de colonização no mundo, que a gente está imerso e que é importante pensar nisso quando estamos em contextos comunitários e de comunidades tradicionais que querem ser protagonistas do seu processo, que querem ter uma gestão de base comunitária. Então, o primeiro capítulo traz muito isso, o turismo e o neocolonialismo, essa imersão de como chegar nesse tema, turismo de resistência, né? E aí, aqui eu trago, só para a gente entender um pouco mais o que é essa proposição. Então, a proposição do turismo de resistência não é formular mais uma tipologia turística, não, né? A gente já sabe que existe etnoturismo, turismo cultural, um modelo de gestão de base comunitária. Então, não é a pretensão propor uma nova tipologia, diante das várias já propostas pelo turismo convencional, que tem cor branca e hegemônica. Esse termo ele surge da latente repetição das vozes do quilombo que ecoam resistência em suas manifestações culturais, historicidade, contada nas entrevistas, conversas informais, reuniões da associação, na trajetória de luta e sobrevivência diante dos golpes de fazendeiros e políticos, na busca pela titulação de suas terras e nessa coletividade da resistência como uma característica que representa e destaca. E, embora tenhamos constatado nas reuniões essa característica, o termo em si, né, surge nessa dinâmica de cartografia social. Então, aqui a cartografia social, né, que acontecia nas primeiras reuniões, a gente aproveitava a oportunidade nas primeiras reuniões do domingo, de cada mês eles se reúnem, né, na associação Acorquirim da comunidade. E a gente aproveitava esses momentos com permissão, autorização da plataforma Brasil, é claro, né, com todo um processo de respeito e autorização comunitária, a gente teve a oportunidade de participar dessas reuniões
e fazer essas dinâmicas, né? Então, a cartografia social nada mais for do que esse mapeamento das escolhas e decisões comunitárias para o turismo, através desse protagonismo. Aqui, gente, eu trago também outros projetos da secretaria, que inclusive estão na tese, que eu trago essa minha experiência profissional, porque foi muito importante nessa consolidação da cartografia social. E também, aqui que surge também o uso da transcrição da live do Lex, que foi com as pesquisadoras de Otago, da Universidade de Otago, né, da Nova Zelândia, em que elas falam do etnoturismo e trazem o contexto da sinceridade, que foi pautada também nesse capítulo, que é essa questão do que mostrar ou não para o turista. Então, aqui é uma dinâmica que a gente desenvolveu, essa foto que tem os indígenas aqui com o cocar, foi o seminário de etnoturismo do Mato Grosso, que aconteceu em novembro de 2019, em que uma parceria, Secretaria de Turismo, FUNAI e FMT, né, em que a gente reuniu os líderes comunitários dessas etnias para falar sobre o plano de visitação, que é a legalização em terra indígena, né, com a normativa, né, de 2015, que legaliza esse processo. Inclusive, hoje eu trabalho com consultoria nessa área, né, auxiliando, né, dando suporte nos planos de visitação em terra indígena. Foi feita agora de Tangará da Serra, junto à empresa Ícone Consultoria, e agora a gente está fazendo a Umutina, também, de Barra do Bugres. Mas isso tudo para dizer que a cartografia social, aqui ó, tem esse desenho que a aldeia xinguana trouxe. Desculpa, esse daqui é da Curabacairi. Esse desenho que tem aqui algumas imagens, sobre as escolhas comunitárias deles. Então, nessa oficina, várias etnias mostraram esse processo de levantamento de atrativos. E por que eu estou falando isso? Porque nesse processo de trabalhar a sinceridade, a autenticidade, né, a gente trouxe essas metodologias. Eu me lembro que a Daiane, que falou aqui na live, ela trouxe que a cultura comunitária, ela é como um iceberg, né? A gente até relata isso na tese. Que nem tudo eu preciso expor para o turista, enquanto comunidade, né? Então, apenas a ponta do iceberg que a gente expõe para a comunidade. Ela disse, né, que na comunidade lá na Nova Zelândia, eles, dos Maori, né, que estavam trabalhando no turismo, eles não expõem tudo, só o que eles escolhem e decidem. Isso coaduna com a ideia de turismo de resistência, né? E eu lembrei de 2 rituais menina-moça que surgiram nessa oficina, e que também é detalhada no livro, tá, gente? Que é o ritual menina-moça, é um ritual que acontece em 2 etnias no Xingu, na verdade, em várias etnias, mas 2 etnias se manifestaram com o interesse de mostrar esse ritual da menina-moça nesse seminário. E foi interessante ver que as 2 etnias, por mais que queriam mostrar o mesmo ritual, por serem etnias diferentes, com valores culturais diferentes, apesar de algumas semelhanças, as 2 queriam mostrar o ritual de forma diferente. Uma queria mostrar o ritual menina-moça, como ele é fidedigno na época que acontece. Então, o ritual é um ritual de passagem das meninas para mulheres, né, depois do primeiro período menstrual. E aí é comemorado isso de uma forma muito bonita e extraordinária, ritualística, enfim. E uma das etnias resolveu mostrar isso fidedigno, no dia da manifestação mesmo, com as meninas nesse ritual de passagem. A outra resolveu poupar suas mulheres e fazer uma representação em um outro momento do ano para expor esse ritual. Então, isso eu acho que exemplifica muito isso que a Daiane traz, rememora aí os estudos teóricos importantes sobre espetacularização, sobre autenticidade e sinceridade, que são temas tão caros aí para a gente abordar em comunidades e povos tradicionais quando a gente fala de etnoturismo, tá? Então, tudo isso é contextualizado no capítulo. E aí tenho aqui outras experiências aqui da comunidade Mutuca, de uma comunidade aí do Ribeira. Então, aqui as várias manifestações de protagonismo social, tá? Então, qual é o conceito de turismo de resistência? Né? É a historicidade narrada pelo Quilombo Mutuca, né? E a cultura que desejam e escolhem mostrar aos visitantes. E o que cabe ao turismólogo, ao técnico em turismo,
é o acompanhamento dos processos protagonizados pela comunidade. Então, aqui é muito importante a gente identificar nosso papel nesse processo. Nós temos um papel, mas é de acompanhamento técnico, né? O protagonismo, as escolhas são comunitárias, né? Então, quando a comunidade cria um site, a gente vê essa horizontalização, né? De chegar nesse público, de chegar nesse turista, não tem uma intermediação de uma agência, é um processo efetivamente contracolonial, né? E aqui, gente, acredito que muito importante para essa live em específico, que a gente está numa live vinculada ao CDS, né, do Centro de Desenvolvimento Sustentável, eu trago as ideias de Nego Bispo, que foi muito importante para esse conceito. Então, o Nego Bispo, que é um quilombola piauiense, estudioso, traz algumas críticas à sustentabilidade que nós construímos, né? Então, ele traz a biointeração como alternativa à sustentabilidade, né, dentro do contexto territorial que ele propõe para o quilombo, né? A biointeração, a reedição como alternativa à reciclagem, como alternativa à ressignificação, né, que a gente utiliza, e a contracolonialidade, né, que é uma ação efetiva de descolonização, né? Além de oportunidades de aprendizados, né? Sempre o turismo de resistência vai remeter a um viés pedagógico, de educação desse outro que está vendo uma nova forma de estar no mundo, um novo mundo possível de existência, né? Dentro do contexto comunitário. E aí eu trago aqui, só para a gente marcar isso, né, a diferença de decolonialidade para contracolonialidade. A decolonialidade, que a gente estudou isso tanto no processo de tese, a gente traz um momento só discutindo isso, mas também no meu processo de mestrado, doutorado, que são os estudos decoloniais, né? Que é quando fazemos referências às ações coletivas em prol a criações poéticas e epistemologias populares. Então, são referências aos estudos decoloniais, às ações de saberes quilombolas, ribeirinhos, indígenas, enfim, é uma referência a. Então, nós que estamos de fora do quilombo, de fora da comunidade indígena, a gente faz estudos decoloniais. A contracolonialidade já é uma ação efetiva desse povo, que atua com o turismo de resistência, que atua com uma nova forma de configurar o quilombo, reeditar o quilombo mais biointerativa, né? Então, a diferença entre os dois é essa ação efetiva da contracolonização. Então, quando a gente fala que o turismo de resistência é um ato contracolonial, é porque é uma ação que parte da comunidade, né? É claro que baseada nos estudos decoloniais, mas parte de uma ação efetiva, assim como pontua o Antônio Bispo dos Santos no seu livro Quilombo e Significados, que eu sugiro muito a leitura para esse grupo e para todos os turismólogos aí, para a gente ter uma noção de um viés, de uma cosmovisão diferente, de um pesquisador de dentro do quilombo. Tá? E as constatações aí finais, que existe sim desejo comunitário de reedição do turismo para o turismo de resistência. E nesse caminho aí da Bruna Fava Consultoria, eu tenho visto que não só da comunidade mutuca, mas eu tenho usado essa metodologia nas minhas proposições de consultoria, é um desejo comunitário de protagonismo social. O plano de visitação, de acordo com a FUNAI, se baseia no protagonismo social, nas escolhas e decisões comunitárias para que o plano de visitação possa acontecer. Então, a prerrogativa da FUNAI, na normativa da visitação, é que os desejos e decisões comunitárias sejam mantidas, né? Quem tem que escrever um plano de visitação não é alguém de fora, tem que ser pelo olhar e pela escrita, pela escrevivência, seja, né, aí trazendo concessão em Baristo, se for numa terra de quilombo, né, tem que ser pela escrita indígena, né, para que esse plano tenha essa ação que não deixa de ser, nesse viés, né, no meu ponto de vista, contracolonial. Então, o livro ele vem muito a contribuir para essas novas metodologias contemporâneas, para fazermos mais perguntas do que darmos respostas técnicas quando tivermos em processo de planejamento participativo, né, de comunidades e povos originários e
e é uma metodologia interessante nesse processo. Então, protagonismo, escolhas e decisões comunitárias do turismo da Mutuca e de outras comunidades. Essa é a essência desse livro. E aí a comunidade escolheu trazer cururu, siriri, dança afro, congo, para serem implementadas no quilombo. A culinária, né, que eles já estavam trabalhando com isso, mas hoje eles têm a marca, né, da Corquirim, né, da comunidade, que tem esse rosto estampado de Rosa Domingas, que foi a primeira líder comunitária. Então, eles têm esse pertencimento e ancestralidade na marca. Estão vendo essa terceira foto aqui? Essas logos aqui, logomarcas coladas, já trazem a marca do Quilombo Mutuca nos produtos. Fora os artesanatos, turbantes, a bonequinha de pano negra, que eu disse que é identidade, é marca identitária nas feiras de Mato Grosso, a gente vê aqui por aqui, quando você vê a bonequinha negra, a gente sabe que é da comunidade Mutuca. E aí foi criada a unidade de beneficiamento, que é onde eles estão implementando os produtos para serem produzidos para o turismo, né? Foi feito um levantamento dessa diversidade de plantas, ervas medicinais. A parte das histórias desde fora do quilombo do caderno tem milhares de receitas, inclusive do que eles fizeram para se protegerem da Covid. Então, assim, está muito bonita as receitas do quilombo, né? Para ervas, plantas medicinais. Tem muita propriedade maravilhosa utilizada em remédios, né? Que eles usam na comunidade. Além de brincadeiras, formas de se proteger, né? E o muxirum, que é essa prática de colheita e plantação coletiva, de serzer as redes em comunidade. Então, tem muita informação, né, nesse processo todo. Aqui é o muxirum, né, eles plantando e colhendo juntos, crianças, jovens, mulheres, homens, se juntam para fazer esse processo. E aí, gente, surgiram essas águas de cheiro, águas de saberes, nesse projeto de extensão de 7 meses, no ano de 2020, né? O site da comunidade, que agora está em processo de reestruturação, mas que tem a venda da cesta quilombola, né? Do Bacté Sensorial, dos produtos online, das águas de cheiro, que são essas águas aí, são vendidas dentro desse Bacté Sensorial, que é essa cestinha feita de palha de babaçu, com as águas de saberes e de cheiro, né? De saber, né? De descarrego. E, basicamente, é isso. O livro, né? Eu falei até bastante, mas tem muito ainda para se descobrir na leitura do livro. Então, convido vocês. Agora ele está em e-book e professor João falou, eu não sei se é gratuito. É sim, gratuito, tá, João? E, pessoal, é gratuito como e-book. Eu estou no processo aí de busca de patrocínio para a gente conseguir fazer a primeira tiragem física. Eu acredito que é muito importante, inclusive, para os processos de levar nas prefeituras, né, que estão desenvolvendo planos culturais aí, né, de base comunitária para as suas comunidades tradicionais e também para os planos de visitação em terra indígena, né? E aí Bruna, você tem 1 minuto para concluir. Tá, joia. Estamos aqui na conclusão. Então tá. Turismo de resistência, então, gente, é um convite à coexistência respeitosa, orientada a uma constante problematização das atualizações neocoloniais, que responsabiliza meu olhar e meu corpo turismóloga diante ao enfrentamento contra o sistema turístico ainda imerso na dinâmica supremacista branca e na militância alternativa à loucura, como diz Bell Hooks. E o trajeto da tese ao Bacté Sensorial foram essenciais para a transformação de ideias e perguntas em ações. É isso, muito obrigada. Essa obra foi publicada com o apoio da minha universidade, eu ganhei uma competição de teses, e o presente não foi só, além de uma cesta bonita, foi também a publicação do livro, tá? E esse é meu e-mail. Obrigada. Obrigada, Bruna. Foi ótima, uma belíssima apresentação. Já tem várias questões, inclusive, aí no YouTube, mas eu vou fazer um contraponto. Eu vou dar a palavra às pessoas que estão aqui dentro e vou dar as palavras também às pessoas que estão no YouTube. Então, eu vou primeiro abrir aqui, para se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Depois eu passo para o YouTube. Ou, se preferir, o inverso. O que você acha, Yara? Eu
Bom dia, né? Principalmente a todos, que eu não cheguei a falar com todo mundo. Olá, pessoal. Elimar, eu acho que... Por onde a gente pode começar? Não sei. Mas pelo YouTube, já tem aqui uma O YouTube, que já tem várias eu pessoas aqui, pelo que eu vi, tenho né? uma pergunta. Bom dia a todos e a todas. Eu tenho uma pergunta, eu fiz aqui no chat. Marcelo. Eu vi que o Marcelo fez. Então, faça É. pessoalmente, Marcelo. Não, eu queria ver. Bom dia a todos. Parabéns, Bruna, pelo trabalho desenvolvido. É muito interessante. Eu acho que realmente traz aí uma experiência muito rica, né, no próprio processo de interação com essas comunidades. E você tocou no ponto que me chamou a atenção, e a pergunta que eu coloquei no chat é a seguinte: é que você poderia falar um pouco mais, né, sobre o processo de transformação, né, de recursos culturais dessas comunidades em produtos turísticos, como você exemplificou, né, com o caso das águas de cheiro, né? Eu digo isso porque, na perspectiva do patrimônio material, né, existem alguns recursos culturais dessas comunidades, né, que são considerados para elas, né, muitos deles, né, recursos que integram, né, manifestações culturais que necessitam, né, gravitar naquilo que diria, no campo, né, do chamado silêncio, né? Não sendo, portanto, assim, acessível a agentes tidos de fora dessas comunidades detentoras desses recursos, dessas manifestações, né? Como é o caso dos turistas. Então, como é que você, nesse processo de interação com essas comunidades, né, como é que isso aparece no processo, né? Porque muitas vezes, na realização das suas próprias manifestações, existem aspectos que são sacralizados e que são considerados, que eles chamam, são aqueles aspectos do campo do chamado do silêncio, e que, portanto, eles não são transmissíveis, eles não são colocados, vamos dizer assim, num holofote para visibilização, entendeu? Para conhecimento de outros grupos que não aqueles que compõem ou que fazem parte, né, dessa própria comunidade. Então, como é que vocês lidaram com isso? Até porque você fez referência, né, por exemplo, à água de cheiro e descarrego. Então, isso me chamou assim a atenção, né, de como é que foi isso, ou seja, para essa comunidade isso não foi considerado dentro do campo do silêncio e, portanto, isso foi passível de ser trabalhado e ser, portanto, tornado um produto? Como é que foi isso? Bruna, antes de você responder, vamos fazer um grupinho de 3. Pegar a pergunta do Marcelo, mais uma do YouTube, depois do Mozart, que levantou a mão. Tá? Aí você vai ter que organizar as 3 perguntas e dar umas respostas bem concisas, porque o nosso tempo é meio breve aqui dentro. Então, veja, Luiz Fernando Neves me parabeniza, gostou muito da sua apresentação, e pergunta quais foram os desafios, depois da formatação das experiências, para lançá-los como produtos no mercado. Essa é a pergunta básica do Luiz Fernando. Moza, podia fazer a sua, Moza? Aí a gente passa a palavra para você. Diga, Moza. Beleza. Bruna, parabéns pela apresentação. É um tema muito instigante, né? Você, de certa forma, o meu esforço todo, em termos de pesquisa, é sempre em buscar potenciais que vão para além disso que a gente vê aí no turismo, né? De expansão de riqueza, renda, né? Já tem tanta informação sobre isso que demonstra que essa imposição desse turismo, digamos assim, colonial, é algo próximo do... Peraí, tem alguma coisa fazendo um barulho aqui? Deixa eu ver se eu consigo me livrar. Tá, beleza, agora sim. Essa imposição desse turismo, né, que vem das instituições e tal, e que acaba não necessariamente, tem tantos artigos demonstrando que não necessariamente esse potencial de expansão de riqueza e renda é atingido. Então, eu vivo de tentar explorar novos potenciais, né? Então, eu já escrevi um artigo, inclusive, com o Elimar, aqui, buscando explorar esses novos potenciais. E eu gostaria de te ouvir sobre isso. Um desses potenciais é você se abrir ao novo,
né? O turismo ele te proporciona, tem uma espécie de potencial pedagógico, assim, que pode proporcionar, inclusive, relações pacíficas, né? Imagina um ecologista que vai visitar um produtor rural, um banqueiro que vai visitar um assentamento MST, a gente pode expandir isso, né? Um israelense que vai visitar a Palestina. Então, você começa a ter um potencial de abertura da mente das pessoas, que é muito mais importante do que, de fato, a expansão da riqueza e renda, o consumo e tudo mais. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de você sobre a sua experiência nesse estudo de caso tão minucioso, tão cuidadoso que você fez com a comunidade. Obrigado mais uma vez. Tá sem som, Edmar. Viu, Bruna? O desafio agora é você responder essas imensas questões em tempo breve. Vamos lá. Tá joia, gente. Bom, muito interessante as questões. Obrigada por compartilharem aí. A gente está em sintonia também nesse processo. E vocês trouxeram questões que se interrelacionam também, né? O professor sobre o silêncio, como que isso também, quais são os desafios para isso se transformar em produto turístico, e essa perspectiva de recuperação aí de um local através desse encontro, né? Então, quando a gente passa por uma experiência turística, também existe uma transformação cultural de ambas as partes, tanto do turista quanto de quem recebe, do anfitrião, né? Então, ninguém sai o mesmo depois de uma afetação cultural. Quanto ao silêncio, professor, inclusive, é muito interessante você trazer isso, porque na tese, o professor Elimar, não sei se já chegou nessa parte do livro, né, falou que está lendo, mas existe um momento que eu pergunto, gente, só o que vocês, eu falo, né, na minha fala, eu falo, só me falem aí que vocês querem para a Sexta Quilombola, mas só o que vocês quiserem falar. Aí elas todas riem, e isso está bem expressivo na transcrição, riem, assim, euforicamente, as mulheres com quem eu conversava, e falam, Bruna, fica tranquila, que é claro que existem segredos que a gente nem pensou em mencionar. Então, existe acordos e tratos sociais muito próprios que estão explícitos apenas para eles, né? Como eu trouxe a fala da Daiane, lá da Universidade de Otago, é realmente como se fosse esse iceberg. Eu achei muito interessante essa metáfora que ela usou mesmo, de um iceberg em que o que vai ser exposto para o turista é a ponta do iceberg. A raiz cultural, os segredos e os tratos implícitos fazem parte de um contexto comunitário que fica inacessível para quem ali chega, né? E quando a gente fala de protagonismo comunitário, de escolhas e decisões comunitárias, esse silêncio tá nisso aí também, né? Tá no que vai ser escolhido e o que não vai ser escolhido. O que vai ser exposto não está apropriado desse silêncio. Então, bem no primeiro capítulo, existe até uma fala dos segredos, né? Essa fala ficou, inclusive, bem em destaque durante a apresentação da minha tese, né? Do segredo quilombola. Então, existem acordos e tratos que estão fora do contexto turístico. Eles realmente, o turismo de resistência traz esse viés de escolhas e decisões comunitárias, e isso deixa de fora o que é tradicional, o que é próprio da comunidade, e está também nessa sinceridade de mostrar apenas o que se quer mostrar. Isso também é um ato de protagonismo social, né? Nesse processo, desafios, né, do produto turístico que... Bruna, só um instantinho. Bruna, só um instantinho, desculpa, só para complementar em relação a isso. Mas o turista que vai e que participa desse processo, ele passa a ter a consciência de que existem segredos e, portanto, estão no campo do silêncio e que ele só está acessando aquilo que é permitido para ele. Há essa compreensão por parte do turista que acessa essas comunidades quilombolas? Então, professor, isso aí cabe um outro estudo. A gente precisa adentrar nesse outro olhar, né? O olhar agora está no viés do anfitrião, que é a comunidade. Esse olhar do turista,
ainda precisa ser investigado. Fica aí uma interessante proposta de investigação. Ótimo. Bom, quanto ao produto turístico, né, é claro que a comunidade está em processo, né, e essas escolhas e decisões comunitárias também são frutos de uma afetação e de uma experiência. Então, essas águas de cheiro, por exemplo, foi uma experiência, né? A gente quer trabalhar com algo que é trabalhoso, é preciso ir ao campo, coletar produtos específicos, né, para fazer água de cheiro. Elas expõem alguns dos produtos utilizados, outros ficam nesse lugar do silêncio, né? Então, é entregue para a gente até tenta descobrir, é interessante você pegar a água de cheiro, a gente até tenta descobrir o que tem aqui dentro. Mas a gente sente até um pouquinho de cravo, um pouquinho de canela, mas, além disso, para se transformar nesse produto aqui, vai muito além disso. Então, os produtos também são fluidos, no sentido de um teste, né? É um processo muito embrionário, essa forma de turismo. Então, essa consolidação em produtos turísticos é um processo de teste também que a comunidade está fazendo. Haja vista também que saímos de um momento pandêmico, né? Eles estão retomando os trabalhos, o site mesmo não está operando, então nem passei para vocês o site da comunidade, porque está em processo de restauração, né? Então, é um processo ainda muito fluido em fase de adaptação, tá? E essa última questão sobre como foi esse processo, né, e que vai além, transcende as barreiras de gerar uma renda comunitária, mas vai muito, por isso o nome da tese, né, fortalecimento comunitário e exercício de liberdade, porque o turismo, nesse viés de resistência, ele traz também a possibilidade de viver esses momentos de paz trazidos por Beatriz Nascimento. O quilombo como um espaço de paz, né? Um espaço de resistir não só na luta, mas resistir na paz quilombola, né? Então, quando a gente fala para que vem, por que esse turismo de resistência é interessante para a autoestima, uma ressignificação cultural, né? Não adianta a gente querer que hoje os jovens fiquem na comunidade, não saiam da comunidade, existe às vezes esse ponto de vista, né? Será que isso é o melhor, que os jovens fiquem ou que vão para o mundo e coexistam com suas culturas tradicionais e ressignificações do mundo contemporâneo? Então, aí a gente também traz o Canclini, né, que traz esse conceito de ressignificação. Então, assim, eu acredito, professor, que além do processo de trazer uma alternativa de renda, que a gente sabe que no turismo não pode ser a única alternativa de renda, né? Se acontece uma pandemia, e aí? Se depender só de uma alternativa, a gente sabe que não é sustentável, não é nem dentro dos nossos vieses de planejamento de desenvolvimento regional, né? Mas, principalmente, o turismo como essa oportunidade de fortalecimento cultural, fortalecimento comunitário e autoestima de um povo que foi por tanto tempo subalternizado e com um processo criativo tão rico para ser mostrado aí para esse mundão, né? Então, acho que é mais nesse sentido. Não sei se respondi a pergunta. Obrigado, Bruna. Eu agora vou ler duas do YouTube e vou fazer uma que eu me inscrevi. Está ali minha mãozinha levantada. Tá bom? E aí, veja, a pergunta primeira é da Roberta Dutra. Ela pergunta: dentre todas as comunidades quilombolas que já desenvolveram projetos, o que você enxerga de similitude e divergência? E qual seria um caminho integrador para trabalhar esse turismo? Essa é a pergunta da Roberta Dutra. A Camila Rodrigues, do Rio, por sua vez, pergunta: gostaria que você comentasse um pouco mais sobre a diferença entre o turismo de base comunitário como um segmento de mercado e o turismo de base comunitária como um movimento socioeconômico de resistência. E aí Professor, desculpa, qual que é a diferença entre o turismo de base comunitária? Como segmento do mercado, né, como um segmento do mercado que a gente conhece, que está um pouco em todo o Brasil, e o turismo de base comunitária
como um movimento socioeconômico de resistência, que é o que está na sua tese, né? Tem diferença, né? Qual seria? E aí a minha pergunta, que está inspirada um pouco na leitura que eu fiz, na vivência que eu fiz sobre o turismo de base comunitária, orientando a dissertação da Natália no Ceará e a intervenção de Marcelo, veja, eu percebi lá no turismo de base comunitária do Ceará 2 tipos de turista. O turista que visita, esse só vê a ponta do iceberg. Ele vai lá para ver a festa da banana, ele vai lá. E tem um segundo tipo, que eu encontrei, inclusive era um alemão, que já estava há uma semana e tinha programado fazer mais uma segunda semana com a comunidade, que era o que eu chamei de turista que convive. Um turista que visita e o turismo que busca a convivência com a comunidade. Que é para quê? Para tentar descobrir as coisas que estão além da ponta do iceberg, né? Para tentar partilhar um pouco, né, do silêncio, do segredo, né? Ou, como diz o outro, da cozinha do jantar, né? A gente chega a ver o jantar todo bonitinho, e a cozinha, como é que foi? Né? Então, a gente quer ir lá ver, etc. Então, o turista da convivência, sabe? Assim, o cara não queria ver, ele queria conviver com as pessoas, ver como era o dia a dia, como é que preparava água de cheiro, entendeu? No caso, né, seria isso. Que matos elas vão buscar, quando, e aí fazer junto, né? E lá cortar também os matos, e tal, na medida, evidentemente, que a comunidade permite. Pronto, eu demorei demais. As 3 perguntas são essas, do Roberto, da Camila, a última é a minha. Bom, é muito legal, gente. Dá vontade de a gente ficar, inclusive, conversando com quem tem afinidade, né, com esses temas. É muito gostoso essa troca. Eu acho que esse é o objetivo principal, né, de compartilhar um trabalho. É essa troca com quem tem afinidade e valoriza o que a gente também valoriza. Bom, pergunta da Roberta aí, né, sobre as semelhanças e diferenças nessas várias experiências que eu vivenciei. Sabe que as semelhanças vão muito nesse viés de querer contar a própria história, de um protagonismo social que muitas vezes a gente, por exemplo, na própria comunidade Mutuca, no próprio território Mata Cavalo. O território Mata Cavalo tem 6 comunidades, né? Além da Mutuca, mais 5. Nós vemos realidades muito diferentes em cada uma das comunidades, qual é o desejo de se amostrar aí em termos de turismo, né? O que eu quero mostrar para o mundo, né? O que eu quero comercializar. Então, eu acredito, Roberta, que a maior semelhança são as particularidades de cada um, né? Então, cada um tem o desejo de fazer algo muito autoral, eu percebo isso. E o protagonismo social dentro das comunidades quilombolas e também nos povos indígenas, eu tenho percebido que, por exemplo, tenho feito um trabalho, fiz esse último trabalho com a empresa Ícone Consultoria no plano de visitação dos territórios indígenas Pareci, de Campo Novo, de Tangará da Serra. Foram 5 comunidades lá. Das 5 comunidades, as 5 são Pareci, né? Mas que têm propósitos diferentes e querem expor para o turista aspectos diferentes da sua cultura. Alguns vão mais para o ecoturismo, outros tendem a ficar numa parte de um turismo cultural mais cinematográfico, fazer um trabalho mais sensorial, e dessa vivência que o professor Elimar bem trouxe do perfil do turista cultural, né, que quer emergir, não quer só ficar num lugar de telespectador da experiência, mas quer efetivamente ser afetado pelo processo, cortar a cana, participar da plantação, participar da preparação da comida, né? Então, se tem algo semelhante dentre essas várias culturas, é a vontade de protagonismo social por suas particularidades, de se diferenciarem nesse processo e mostrarem que cada uma das culturas, que por mais que seja a mesma etnia ou esteja no mesmo território quilombola, apresentam
minúcias que os diferem, sabe? Não sei se me fiz entender, mas esse desejo de protagonismo social é muito latente nessas várias experiências que eu tenho presenciado, tá? A segunda pergunta, a diferença entre o turismo de base comunitária mercadológico e esse turismo de base comunitária da resistência. Para mim, é muito nítida. Quando a gente vê um turismo de base comunitária que existe muitas mãos de quem é de fora do contexto, muito mais respostas do que perguntas para essas comunidades, que utilizam de metodologias prontas, que foi o que a gente costuma fazer no turismo, porque é o que a gente, de fora do contexto das comunidades, aprendeu a fazer. E está tudo bem, há tempo de aprender diferente. Então, o que eu percebo da diferença do turismo mercadológico, que tem uma cor específica, né, que sai de um contexto de protagonismo social, são decisões mais pautadas em respostas prontas. E que também não vão conseguir chegar em processos tão bonitos que a comunidade tem a dizer. Tá? Eu acho que essa é a diferença do turismo de resistência, do TBC, do turismo de base comunitária mercadológico, para o turismo de base comunitária de resistência. Porque o turismo de base comunitária de resistência, ele vai partir da escolha e decisão comunitária para todo o processo, né? Então, eu não vou chegar enquanto consultora e falar, olha, vocês vão ter que fazer isso agora. Não. A gente vai partir de ouvir essa comunidade muito mais do que falar, né? As respostas... Esses dias aconteceu uma experiência muito interessante. Tem uma parceira de consultoria que eu estou precisando escrever alguns artigos e quero mais diversificar bibliografias. E eu estou conversando muito com essa colega que está trabalhando com turismo de base comunitária no Nordeste. Eu falei, você tem bibliografia para me passar? E aí ela falou bem assim, mana, não tem bibliografia, porque o maior aprendizado está sendo estar em campo, ouvindo essas pessoas. Então, as bibliografias não vão sair das nossas vozes acadêmicas, ou se forem das vozes acadêmicas, são de acadêmicos contracoloniais, sabe? Eu acho que as respostas estão muito mais dentro da comunidade do que fora, nesse momento. A gente, talvez, começar a ouvir os nossos povos originários e começar a ouvir nossos afrodescendentes. Eu acho que está muito mais... muito mais inteligível, inclusive, da nossa parte, ouvir os que têm 80% da nossa biosfera, da nossa biota, né? Dos nossos bens ecológicos e culturais, né? A maioria está nessas comunidades, é muito mais inteligente a gente ouvir deles, que sabem como cuidar desses territórios, do que vir com metodologias prontas, porque eu acho que daí a gente não vai ir muito longe, não. Então, eu acho que metodologias participativas são muito mais interessantes. Tá? Não sei se respondi também. Eu gostei disso, né? Do turismo de base comunitária de resistência e turismo de base comunitária mercadológico. Interessante. E, professor, você traz aí o turismo de quem visita e o turismo de quem convive, né? O turista que convive, o turismo de quem visita. E isso me remeteu, professor, ao perfil do turista cultural, que tem lá na cartilha do Ministério do Turismo de 2010, que traz um perfil muito específico de uma pesquisa muito bem feita em grandes manifestações culturais brasileiras, no Nordeste, e o IPHAN também estava nessa pesquisa, o Ministério do Turismo, em que eles traçaram um perfil dessa demanda cultural. E o perfil da demanda cultural, geralmente, é um público que tem um nível de escolaridade mais alto, que gosta de estar lendo sobre, estudando sobre culturas diferentes. Geralmente não viaja sozinho, geralmente gosta de viajar acompanhado da família ou de amigos que gostam de estar nesse processo. Não é um turista que viaja sozinho, como a gente vê aí o perfil do ecoturista, às vezes, né? É um turista mais social. É um turista que não liga para luxo. Então, o turista que vai para conviver, geralmente ele quer dormir numa hut, né? Ele quer dormir numa bangaloca, numa rede. Por mais que seja uma bangaloca que tem ar-condicionado, não sei se vocês já viram a bangaloca que tem lá lá em Rondônia, em Cacoal, tem as bangalocas lá
Paeté Suruí, muito interessante, e que tem todo o conforto para o calor, tem ar-condicionado, mas apresenta características muito coexistindo, né? A cultura dos Paeté Suruí e o conforto, que é buscado, né, também por alguns turistas. Então, o turista cultural ele tem um perfil de não luxo, né? Então, e também se entende, né, tem consciência que ele é um turista cultural, né? Viaja para isso. Então, esse é um perfil traçado nesse estudo e que eu acho que responde muito isso que você traz, professor. O turista que quer ir lá só comprar um artesanato e não busca saber por que da origem desse artesanato, né? E o turista que quer conviver, que não quer ficar só de espectador, mas quer efetivamente participar de uma performance, né? O que cabe saber é se essa comunidade que recebe quer até onde vai essa imersão, né? Até onde vai esbarrar lá no limite do iceberg, né? Ou do segredo, ou do silêncio, né, professor? Gostei da perspectiva do silêncio. É isso. Obrigado, Bruna. Nós estamos no finzinho, mas vou dar uma pergunta última, porque já faz tempo que ele pediu, ao nosso querido Davi, aí você responde e nós vamos ter que fechar. Tá bom? Tá, é certo isso, João? Elimar, eu ia te pedir só para além do Davi, dar uns segundinhos também para a Yara, que ela também falou que queria fazer um comentário. De repente a Yara pode fazer um comentário e a gente... Eu não vi. Onde é que está o pedido da Yara? Ah, está aqui, tá no final. Desculpe, Yara, estou acostumado com a mãozinha. Estou acostumado com a mão. Então, Davi, depois Yara. Perfeito, obrigado. Bem, Bruna, bom dia a todas e todos. Bruna, parabéns pela apresentação, pelo teu trabalho, enfim, pelos resultados aí que você tem apresentado, pelo livro aqui que eu já baixei, já estou até compartilhando aqui nas minhas redes sociais, enfim, as pessoas estão pedindo e, enfim. Eu queria uma super dica sua, enquanto uma profissional que está estudando turismo de resistência. É o seguinte, eu estou num processo de elaboração de propostas de roteiros de turismo de experiência para grupos culturais de Bumba Meu Boi aqui na Ilha de São Luís. O Bumba Meu Boi do Maranhão recentemente foi considerado patrimônio cultural imaterial da humanidade, tá? E aí, é claro, isso dá uma visibilidade enorme para esses grupos, as pessoas começam a ter um interesse econômico, as agências operadoras, os governos, enfim, poder público de forma geral. E aí, dentro desse trabalho do Sebrae, eles nos solicitaram da seguinte forma: pense como poderiam ser desenvolvidos turismo de experiência nessas áreas, de modo que você consiga compatibilizar, enfim, né, pensar os aspectos identitários desses grupos e, ao mesmo tempo, inseri-los numa lógica mais mercadológica. A gente tem algumas propostas aqui, algumas experiências, mas dentro de uma lógica mais top-down. Então, enfim, a gente tem se preocupado em relação a isso. E a gente também, já que você está falando do termo resistência, a gente, por exemplo, no diálogo direto com os grupos culturais, eles falam muito assim, da dificuldade, por conta da vulnerabilidade econômica que esses grupos têm, eles, por vezes, estão muito reféns a agentes políticos, econômicos, né, a produtoras culturais, e aí que ficam ali muito intensamente em cima desses grupos, dizendo: por que vocês não inserem tais ritos aqui? Olha, tem tal grupo de Bumba Meu Boi que faz isso. Ou seja, praticamente numa tentativa de padronização dessas experiências. E, às vezes, sei lá, teve um relato de um grupo que falou assim, que chegou um político e disse assim, o batizado do boi, né, enfim, porque tem esse rito do batizado do boi, antes de, né, começar a dançar, e falou assim: olha, o fulano está aqui, o assessor, o fulano está aqui, eram 9 horas da noite, é porque ele quer que vocês comecem as apresentações, porque ele precisa ir para um outro compromisso. Aí a liderança lá do grupo falou: olha, mas a gente tradicionalmente começa meia-noite, ou seja, e tem uma força, uma pressão, estou dando um exemplo simples, para dizer que há muitas influências ali que podem, né, ser muito negativas para os grupos, descaracterizá-los. E aí eu fazia uma pergunta dentro desse processo de construção da proposta, tanto para os grupos culturais quanto para os stakeholders, né, para esses atores que orbitam esses grupos, de quais seriam os cuidados que nós devemos ter pensando na proteção, né, dos aspectos identitários
e, ao mesmo tempo, pretender inseri-los numa lógica de mercado. Muita gente teve dificuldade em me responder isso. Qual é esse cuidado? Porque tem algum... né, se você pudesse me dizer assim, Davi, eu acho que o princípio desse processo, ou o que jamais poderíamos fazer, ou o que deveríamos fazer na hora de pensar turismo de experiência para esses grupos culturais seria... Eu estou usando aqui a nomenclatura de turismo de experiência, que é com base nela que a consultoria está sendo trabalhada, mas eu falo de turismo de base comunitária, pegando agora a tua fala de turismo de resistência, enfim, já incorporo aqui para a discussão. É isso, Bruna, obrigado, querida. Nossa, Obrigadão, que Davi. interessante esse Muito trabalho. bom, muito bom. Legal mesmo. Yara, agora você, depois a Bruna finaliza. Aliás, o João, depois da Bruna, o João encerra. Então, eu quero só fazer um breve comentário. Eram tantas, você, Bruna, trouxe tanto um desafio tão grande assim, tanta coisa interessante para a gente, que quando o Elimar me perguntou lá no começo, Yara, por onde você acha que deve começar? Eu estava aqui exatamente pensando assim, por onde que o Elimar vai começar? Porque eu já tinha várias perguntas. Aí eu falei, não sei, mas aí ele se saiu super bem, como sempre. Mas olha só, eu só queria fazer um comentário breve, que era o seguinte: eu venho das ciências biológicas, né? Então a gente tem a genética e tem o fenótipo, né? Então o que eu sou lá nos meus genes e o que eu mostro, como é que esses genes se expressam. Então eu acho que tem muito disso, e eu acho muito bacana quando a gente, em termos de turismo mesmo, e essa discussão da nossa cultura, o que eu quero mostrar, o que eu devo mostrar, como é o que eu sou, como é que a gente lida com isso. Então, eu acho que eu tive uma oportunidade muito bacana também, muito rica, de estar há muitos anos em comunidades quilombolas, trabalhando com a questão da saúde e, assim, mais particularmente, a questão da anemia falciforme. Então, eu tive a oportunidade de visitar várias comunidades e estar ali e aprendi demais. Então, eu acho muito bacana isso, a gente poder trazer essa discussão novamente e aprender, né? Então, eu acho que, assim, o meu comentário principal a respeito do que você trouxe para nós, então, era o que fica, né? E, assim, para mim, pelo menos, é essa coisa do o que a gente vai expressar daquilo que a gente é e como a gente pode aprender com essas comunidades a questão da identidade, né? O que eu sou e o que eu quero mostrar, o que eu quero que as pessoas vejam. Então, nesse mundo assim de tanta desigualdade, de tanta violência que a gente tem vivido, eu acho que essa questão da gente mostrar a resistência, né? A resistência, assim, o que eu sou, o que eu vou mostrar. Então, essa resistência, e uma coisa que você falou, a resistência na paz. Então, a gente mostrar dentro das comunidades quilombolas essa questão do recolhimento para a paz. Então, isso leva à constituição da poesia, da criatividade, né? E traz essa leveza mesmo, traz tudo isso, e essa paz que eu acho que a gente está precisando demais, e que a gente pode aprender, né, via turismo nos ensinar isso, e realmente a gente fazer proposições que tragam esse turismo de paz, e para a paz, e pela paz. Né? Então, assim, a resistência não é uma coisa de embate, a resistência ela pode ser essa coisa mesmo da resistência pela e para a paz. Obrigada mesmo, era só isso aí, gente. Obrigado, Yara. Bruna, você encerra agora. Sim. Olha que interessante e que delícia mesmo compartilhar com vocês. Quanto a essa primeira experiência do Bumba Meu Boi, gente, que oportunidade linda também de trazer uma outra alternativa para as comunidades. Mas, ao mesmo tempo, que responsabilidade, né? Quando a gente vem por esse processo de... você me pergunta, né? Como fazer esse turismo de resistência? O que você sugere, né? Eu acho que, principalmente, antes de adentrar com essa padronização, fugir dela, né? Você falou que tem um desejo aí maior, sistêmico, para que
que faça uma padronização do que vai ser mostrado. Primeiro, não é um turismo interessante, né? Se a gente for pensar enquanto turista, já pensou você ir em 5 comunidades. Você vai ver a mesma coisa em 5 comunidades. Não é nem interessante para quem é turista. E segundo, que na verdade primeiro, já foi perguntado para essa comunidade o que eles escolhem e desejam mostrar? Então, assim, você falou, meia-noite tem que acontecer porque é esse horário. Será que a comunidade quer, além do momento em que ela está ali? Porque quando a gente fala de manifestações culturais, a gente está falando de processos identitários de um povo. Não é de um espetáculo, não nasceu de um espetáculo para ser mostrado para ninguém, né? A gente está falando de algo que define, que identifica e que são processos identitários de comunidades. Então, a primeira pergunta eu quero expor esse ritual para alguém, né? É desejo comunitário? O que eu quero expor? Segundo, se você já vai com a perspectiva de transformar isso em mercadológico, eu acho que isso não dá bom, né? Eu acho que é muito mais entender os caminhos, eles vão sendo descobertos no processo, sabe? Eu acredito que é muito mais do que você querer a resposta agora, trilhar um caminho de respeito e sensibilidade, de talvez ir por esse viés da metodologia da cartografia social, que nas experiências que eu estou tendo, estão sendo muito interessantes, até é um momento que você para ouvir. E, por exemplo, esse processo da água de cheiro surgiu de uma roda de conversa, não foi de nada, vamos agora, uma entrevista, agora. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? Não. Surgiu de uma roda de conversa, num processo de paz. Por isso que esse retorno ao lugar de paz, da onde surge um processo criativo, né? É muito desse lugar. A cosmovisão de povos tradicionais e comunidades tradicionais não de um tempo urgente como é a nossa, né? A forma de estar no mundo perpassa por outro tempo, né? Até surgir a leitura de Ayrton Krenak, que traz esse novo mundo possível, né? De existência que ele vive lá nos Krenak, que ele traz nos seus textos, nas cosmopoéticas que ele escreve, né? Então, não é sobre metas que a gente está acostumado, é sobre identificar o tempo, estabelecer um processo de confiança, não é sobre chegar a impor. Quem que gosta de que... Imagina alguém chegando na sua casa falando que você vai ter que mudar o lugar do seu sofá, você vai ter que começar a servir o café às 7 ao invés das 8, que é o horário que você está acostumado. Quer dizer, outra coisa que é importante, por exemplo, que eu tenho experienciado muito. Como que essa comunidade, muitas vezes a gente vê comunidades em situação de vulnerabilidade e existem essas forças políticas querendo implantar turismo nesses lugares. Eu acho isso extremamente perigoso, né? Uma comunidade que nem... ela está conseguindo se manter e ter o seu processo de dignidade humana no seu contexto, antes de pensar em ter uma atividade nova, né? Então, é muito sério, é uma responsabilidade muito grande. Então, o turismo, ele vem como uma empresa. Você simplesmente vira dono de uma empresa. Será que as pessoas estão preparadas para ter uma empresa? Né? E começar a servir comida que tem que estar... Porque o turista vai querer, vai querer uma comida quentinha, vai querer simpatia, né? Não vai querer ser tratado mal, enfim. Essa comunidade está preparada para isso? Quer turismo? Então, é mais uma provocação. É preciso frear, às vezes, esse sistema hegemônico que vem querer impor. A pessoa fala, epa, pera lá, não vai dar certo se começar por aí. Né? Então, eu acredito que é muito mais entender o tempo, entender as escolhas, e, de novo, a gente volta para o turismo de resistência mesmo. Entender essas escolhas e processos comunitários, né? E decisões comunitárias, muito mais do que impor que agora vocês vão fazer uma manifestação e transformar isso em mercadológico. Já não é legal, né? Então, é muito sério, muita responsabilidade, né? Nem a gente, às vezes, a gente tem dúvida, às vezes, será que eu quero? Tem empresas, é algo chato, né? De algum modo, né? Tem um lado
que precisamos estar atento aqui para cuidar das contas, quem que vai cuidar do dinheiro, é uma grande responsabilidade. Será que todo mundo quer isso? Então, assim, é muito importante, por isso que eu pautei no início da apresentação, muito na manifestação de interesse. A Mutuca manifestou interesse comunitário. Por favor, vem cá, dá a sua sugestão. Então, assim, muito importante. Outra coisa, primeira pergunta, a comunidade se mantém, tem sua própria forma de vida, independente do turismo? O turismo tem que vir para agregar, não para dificultar e nem para atrapalhar a vida de ninguém. Tá? Desculpa estender essa questão, mas é porque eu acho muito importante. E isso diz de outros contextos também. Tá? E aí, isso do turismo num outro tempo, né, que eu já adiantei, já respondi um pouco, que a professora traz, muito legal, essa questão do quilombo como espaço de paz. Gente, quem tiver a oportunidade de ler o livro da Beatriz Nascimento, na verdade, o conjunto de textos, né, da Beatriz Nascimento, do coletivo pan-africano que lançou, que traz toda a trajetória. A Beatriz é uma pesquisadora incrível, historiadora brasileira, afrodescendente, enfim, quilombola, e que foi assassinada, não sei se vocês sabem quem é a Beatriz Nascimento, quem não conhece, né, deve conhecer, e ela traz de uma forma muito bonita, na escrita, essa reconstrução do quilombo e da paz quilombola, né, e eu acho que isso cabe no nosso contexto contemporâneo em vários aspectos, né, e aí me lembra também o nosso Domênico Damasio, que acabou de falecer há pouco tempo, né, que é um nosso sociólogo que a gente usa tanto para o turismo italiano, o sociólogo italiano, que traz o ócio criativo, que traz a importância da paz, né, no contexto do lazer. Então, que o turismo de resistência se aproprie também na hora da gente acompanhar tecnicamente, que tem nosso lugar, né, de acompanhamento técnico, mas que possa ser um momento de construção, de fortalecimento comunitário, de potência criativa e de paz, né? Que esse turismo de resistência não vire essa loucura mercadológica, mas que se transforme num momento de troca e que traga esse viés pedagógico, que traga esse ócio criativo. Então, que a gente aprenda a adentrar nesse universo de uma outra temporalidade e existir de forma diferente, né? Então, a gente tem muito mais a aprender sobre esse ócio criativo dentro dos contextos comunitários do que, de novo, o fim pedagógico é para a gente, tá? A gente aprende no processo. E é isso. Obrigada. E foi muito importante para mim essa experiência também. O link do livro está aqui, né, João? Você colocou. E quando a gente tiver o lançamento em e-book, o lançamento físico, né, do livro físico, eu vou postar nas minhas redes sociais, para quem não me segue, @Bruna Mendes de Fava, tá? E é isso, eu vou dando notícia também do livro e estou aberta também para a gente trocar aí com nossos colegas, queiram trocar aí, eu acho muito importante para a gente construir essas epistemologias, novas epistemologias contemporâneas. Obrigadíssimo, Bruna. Obrigado a todos presentes. Pessoalmente, eu vou continuar a conversa com você, porque eu tenho muitas perguntas e vou lhe mandar o texto que eu fiz sobre Joel Sinego Bispo. Por favor. Eu quero a sua crítica, tá certo? Eu quero suas sugestões. João, a palavra é com você. João, desculpa pelo tempo. Que isso, Bruna. Nossa, a vontade é ficar muito tempo, né? E, infelizmente, a gente tem essa restrição, mas eu queria te parabenizar pela exposição, por essa oportunidade que você concedeu a gente de aprender um pouco mais sobre... Eu adorei essa ideia de resistência como atrativo cultural, mas mais do que isso, né? Pensando no aspecto de prudência, de cuidado, de carinho. A Yara trouxe a ideia da paz, né? Então, muito obrigado. Eu queria só também te avisar que tiveram vários comentários aqui pelo YouTube, pelo chat do YouTube, todo mundo te parabenizando, dizendo que já estão baixando o livro online. Ai, que maravilha. E muito felizes com essa oportunidade que você concedeu a gente. Então, depois leia com calma no chat do YouTube e já aproveito para fechar a nossa live de hoje, para agradecer a todos e todas presentes, tanto aqui na sala, os nossos queridos membros,
como também todo mundo que está acompanhando pelo YouTube. E sempre acompanha a gente pelo YouTube. Só para reforçar, nós temos o nosso blog, que é gerido com muito carinho pela professora Yara, lets.etc.br. Sigam o nosso blog, acompanhem, e o nosso Instagram também, @lets.unp. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, pelas contribuições. A gente se vê na próxima live. Um abraço, a gente se vê por aí. Até mais. Obrigada pela oportunidade, gente. Tchau, gente. Tchau, Bruna.